Você já ouviu a crença de que a pessoa vai sofrer eternamente no inferno? É sobre isso que estudaremos hoje. Fala galera, Geração Ruiós, Israel Ferreira aqui, e é uma honra ter você aqui conosco. Como a gente está estudando a série sobre o tema da imortalidade da alma, chegamos agora num ponto muito crucial, onde é bastante debatido, a respeito do fogo eterno. Será que Deus deseja ver seus filhos ou as criaturas morrerem eternamente ou queimarem eternamente no inferno? E muitas pessoas embasam essa ideologia exatamente lá em Mateus 24, o versículo 41, que nos diz o seguinte: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Então, pegando esse texto e vários outros textos, muitas pessoas chegam na conclusão de que Deus vai fazer com que várias pessoas, ou os ímpios que não forem para o céu, sofrerem eternamente no inferno. Quando a gente vai olhar a palavrinha no seu original, aqui, a palavrinha eterno, ela significa aionios, no grego, e no hebraico significa olam. Essa palavrinha eterno, em muitas ocasiões, ela não significa para sempre no sentido absoluto de consequências, mas em outras ocasiões ela significa no sentido de consequência ou de efeito. Quando a gente vai olhar, por exemplo, aqui em alguns textos bíblicos, a gente vê o sentido de eterno como no sentido de fim e consequências eternas. Por exemplo, aqui em Jeremias 55, versículo 22, fala da questão do decreto eterno. Será que Deus iria passar a eternidade decretando um juízo? Outro texto lá em Hebreus 6:2 nos diz o seguinte, fala a respeito do juízo eterno. Será que Deus iria passar um juízo eterno, fazendo um julgamento eternamente e nunca ia ter fim? Outro texto também, Hebreus 9:12, fala da redenção eterna. Será que Jesus iria ficar morrendo por cada um de nós e eternamente? Outro texto, Hebreus 5:9 fala de salvação eterna. A mesma pergunta, será que Jesus iria morrer várias vezes para nos salvar? Outro texto, Marcos 3:29 fala do pecado eterno. Será que as pessoas vão passar a eternidade pecando e não vai ter um fim? Por exemplo, quando a gente analisa todos esses textos, a única conclusão que a gente chega é que todos esses decretos ligados aqui à eternidade está no sentido de efeito, de consequência. Não que vai passar a eternidade acontecendo, mas que o seu efeito, a sua consequência vai ser por toda a eternidade. Outro exemplo também, a gente percebe que o eterno, lá no Antigo Testamento, ela estava muito ligada às circunstâncias. Por exemplo, quando a gente vai lá para Êxodo 21, versículo 6, diz assim: Então o seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Essa palavrinha sempre significa olam, que é a mesma palavrinha de aionios, de eterno, no grego, lá no Novo Testamento. Será que esses servos iriam passar a eternidade servindo aos seus senhores, ou que este para sempre está preso a uma circunstância que é enquanto ele viver, ou enquanto ele estiver vida? Outra questão também que a gente percebe é que quando a gente vai olhar no livro de Jonas, a gente percebe que Jonas ele ia passar a eternidade dentro da barriga do grande peixe. Mas em outro texto a gente chega na conclusão que ele passou na realidade 3 dias e 3 noites.
Ou seja, essa eternidade estava dentro de uma circunstância. Era enquanto ele passasse aquela circunstância e então iria passar aquela eternidade e então ia ser apenas o efeito, a consequência daquilo que ele fez. Quando a gente vai para outro texto também, a gente percebe que fogo eterno, ela é símbolo de destruição total, é símbolo de trabalho concluído. Quando a gente olha exatamente em Jeremias 17, 27, nos diz o seguinte: mas, se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Quando a gente olha exatamente Jeremias 17, 27, juntamente com Jeremias 4, 14, 7, 20, 15, 14, 21, 12, 14, Lamentações 2, 3, 4, 17, e juntamente com 2 Reis 25, 9, Jeremias 39, 8 ao 9, a gente percebe que Jerusalém ela foi consumida, destruída. Mas só que o texto bíblico deixa claro que o fogo que iria ser aceso lá em Jerusalém ia ser um fogo eterno, que não ia se apagar. Mas quando a gente olha lá para o passado, olha para a história, a gente chega na conclusão que aquele fogo ele não foi eterno nas durabilidade, mas ele foi eterno no seu efeito e na sua consequência, ou seja, o trabalho concluído. Quando a gente olha outro texto exatamente lá, em Judas, o versículo 7 nos diz o seguinte: assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. A pergunta que surge é: será que Sodoma e Gomorra estaria sofrendo hoje? Será que Sodoma e Gomorra estaria, juntamente com seus habitantes, sofrendo no fogo eterno? A resposta é um claro não. Quando a gente olha para a história, a gente percebe que aquele fogo eterno que caiu em Sodoma e Gomorra acabou com toda aquela cidade. Foi um fogo destrutivo, foi um fogo que veio para fazer um trabalho de causar destruição eterna, que a sua consequência ia ser por toda a eternidade. E quando a gente olha exatamente em Gênesis 19, 24 ao 29, nos diz o seguinte: então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a fumaça da terra subiu, como a de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava. É muito importante quando a gente está estudando algum assunto polêmico, a gente olhar os detalhes. Por exemplo, quando a gente estuda alguns textos problemáticos e tudo, existem algumas palavras-chave. Nesse texto que a gente acabou de ler, existem algumas palavras-chave que a gente pode pegar e chegarmos na conclusão exata com o que o texto quer nos dizer. Aqui, algumas palavras-chave é exatamente fogo e enxofre, que é exatamente a mesma coisa de fogo eterno, lá de Judas 7. Outra palavrinha-chave que aparece aqui é destruição, onde aparece em torno de 3 vezes. E outra palavrinha-chave aqui é que subiu a fumaça. Então deixa bastante claro que o fogo veio do céu, fogo eterno, caiu sobre aquelas cidades e houve toda aquela destruição e o resultado foi um fogo, foi uma fumaça que subiu para todos os séculos. Se você parar para pensar, esta mesma linguagem, ela aparece lá em Apocalipse 14.
É a mesma coisa. E outro texto também que a gente olha, aqui em Jeremias 49, versículo 18, nos diz o seguinte, ó: será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, por sua vez, nos diz o seguinte: e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E você pode ver também lá em Lamentações 4, 6 e Ezequiel 16, 48 ao 50. O que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra é uma pequena maquete do que vai acontecer com os ímpios futuramente. Todo aquele desastre, toda aquela destruição, todo aquele caos que houve lá em Sodoma e Gomorra, ela veio em resultado daquelas pessoas não aceitarem a Jesus Cristo como Salvador. Então, veio fogo do céu e consumiu todas aquelas pessoas. Porque vida só há em Cristo Jesus. Agora, um ponto bastante importante é o que Pedro aqui nos diz, que diz que aquilo que aconteceu em Sodoma, ela serve como de exemplo para aquelas pessoas que vão viver impiamente. Então aqui deixa bastante claro que o que aconteceu lá no passado vai voltar a acontecer no futuro. E quando a gente vai lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 e 10, juntamente com capítulo 3, versículo 15, diz que não há nada novo debaixo do sol. A história se repete. Então, quando a gente volta lá para o texto inicial que a gente leu, lá de Mateus 25, 41, a gente chega na conclusão que aquelas pessoas que são ímpias, que não aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador e deram suas vidas para Ele e não quiseram viver uma vida eterna com Jesus Cristo, ao lado de Jesus Cristo, a consequência é a morte eterna. E da mesma forma que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, voltará a acontecer no futuro para os ímpios. E se você gostou, curta, compartilhe e comenta. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque nós temos um desejo de expandir o Evangelho de Deus para transformar vidas.